Olá, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu me chamo Rafael e eu estou aqui hoje novamente com vocês para falar sobre um assunto que eu acredito que é de interesse de todos. Acreditar em você mesmo. Por que que para algumas pessoas é tão difícil ela conseguir acreditar nela mesma? Esse é o assunto de hoje. Eu sou Rafael R. Lima e vamos conversar sobre esse assunto que eu acho super interessante e tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, primeiramente, o seguinte, eu percebo que as pessoas não conseguem realmente tirar incentivo para poder acreditar nelas mesmas quando elas querem fazer alguma coisa e principalmente buscar esse incentivo em lugares que normalmente vai ser difícil você encontrar. Algumas pessoas procuram buscar incentivo para acreditar nela mesma fazendo postagens na internet de alguma foto dela, alguma coisa assim, para que ela tenha, né, tipo like, para que ela tenha algum tipo de comentário interessante que talvez eleve ali a autoestima dela, para que ela possa talvez acreditar um pouquinho mais nela. Esse é o jeito mais superficial, na verdade, que você tem de conseguir motivação por alguma coisa, porque do mesmo jeito que a internet ela vai te trazer, né, coisas boas, né, tipo um like, um comentário, alguma coisa assim, também eventualmente pode acontecer do contrário, né, de você ter algum tipo de comentário ruim, alguma coisa assim, e se você não sabe lidar com isso, isso vai acabar te afetando de alguma forma. Por exemplo, eu mesmo nos posts que eu tenho feito, eu recebi, tipo, né, a maioria, ainda bem, foram feedbacks muito legais, só que também teve pessoas supérfluas, né, tipo, no meu ponto de vista, falando coisas que não tinham nada a ver, né? Algumas pessoas chegaram a falar da logotipo que eu uso, né? Pra você ver, tipo, o quão falta de conteúdo às vezes as pessoas têm para poder querer te criticar em relação a alguma coisa, né? Então eu acho que assim, primeiro você tem que saber, né? Tipo, como lidar com tudo isso, como lidar, tipo, tanto com os bons feedbacks como com os ruins. Porque, querendo ou não, tipo, os bons, né, isso óbvio, é uma coisa legal, é uma coisa bacana, vai te ajudar a elevar a tua autoestima, vai te ajudar a acreditar um pouquinho mais em você, no que você tá, né, tipo, na pessoa que você é, dependendo do tipo da postagem que você faz. Mas normalmente esse tipo de postagem é realmente, tipo, uma foto, né, tipo, dela em algum lugar, alguma coisa assim, e com esse intuito, quando a pessoa tem esse intuito, né, de querer ter, de ter essa gana, de ter esse feedback, de ter, né, tipo, pessoas, né, tipo, curtindo a foto dela, elogiando o cabelo, né, tipo, o corpo, o que ela tá fazendo, né, se ela tá legal ou não tá. Então, o que acontece? Quando você espera muito de alguma coisa assim, algumas pessoas acabam se frustrando e a autoestima dela cai lá embaixo, aquela coisa dela acreditar nela mesma acaba caindo lá embaixo. Só que quando, na verdade, você esperar por isso, como eu disse, vai acabar te prejudicando, sabe? Porque o melhor feedback que você pode ter é de você mesmo. Eu já falei isso outras vezes e torno a repetir, porque o acreditar em nós mesmos, para algumas pessoas, é muito difícil. É muito difícil. Eu vejo pessoas com potenciais extraordinários que não conseguem explorar as suas qualidades. Não consegue explorar as suas qualidades justamente por estar muito no mundo virtual, esperando muito, né, coisas que na verdade são meio que fantasiosas, né? Porque a melhor coisa que você tem a fazer é você realmente acreditar em você mesmo, você conseguir fazer com você perceber as qualidades que você tem. Outro dia eu tava conversando com uma mulher que escreveu pra mim, né, e ela falou assim, tipo, poxa, mas é tão difícil acreditar em mim mesmo, é tão difícil, né, tipo, eu tô passando por tanta coisa, né, tipo um divórcio, isso, aquilo, aquele outro, e a minha autoestima tá lá embaixo, eu não consigo às vezes acreditar em mim mesmo. E eu falei pra ela, olha só, vou te falar uma coisa. Primeiro, normalmente é muito mais fácil a gente ver os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Segundo,
quando você, tipo, conseguir fazer uma retrospectiva sobre você e conseguir perceber todas as qualidades que você tem, além de você, tipo, realmente buscar estar sempre melhorando, né? Tipo, não ficar naquela mesmice, mas em vez de ver os defeitos, você começar a procurar ver as qualidades, você vai ver que você vai começar a se enxergar um pouco diferente, né? E além disso, falei outras coisas para ela agora que eu não me lembro exatamente tudo que foi, mas ela ficou muito contente com aquilo, ela ficou muito feliz e falou para mim que, tipo, começou a colocar isso em prática, e ela começou a acreditar um pouco mais nela, sabe? E o mínimo que seja que você passe a acreditar em você a cada dia e elevando isso aos poucos, já vai ser uma coisa muito interessante, já vai te fazer muito bem e já vai fazer você ter mais esperança em mudar alguma coisa, né, em fazer alguma coisa, em mudar o teu estado de humor, em mudar, né, tipo, esse teu estado de espírito, porque dependendo da dificuldade que você pode estar passando, isso pode estar te prejudicando muito, mas o ideal é você não esperar uma transformação, tipo, tão rapidamente, nesse sentido de acreditar, mas você passar aos poucos a ver cada coisa, cada dia você procurar ver cada vez melhor e positivo quem você é e o que você faz. A não ser que você, tipo, seja um malandro, né, tipo, e fique fazendo besteira o tempo todo, né, aí fica difícil realmente você conseguir acreditar em você mesmo, e aí você tem que realmente tomar uma atitude e mudar as pessoas de quem você de um modo bem radical. Mas caso contrário, na maioria das pessoas, as pessoas são boas. A maioria das pessoas, ao contrário que dizem por aí, tipo, a maioria das pessoas são boas sim, as pessoas têm bom coração, as pessoas querem ajudar umas às outras, querem ajudar a elas mesmas. Então é muito importante você, tipo, parar de ver os seus defeitos e passar a olhar para suas qualidades de uma forma mais carinhosa, sabe? De uma forma tipo, com mais amor, com mais carinho para você. As pessoas tendem qual que seria a palavra? As pessoas tendem a se autocriticar demais, sabe? A se exigir às vezes um pouco demais, e às vezes ela acaba exigindo tanto dela mesma que não consegue nem sair do lugar de onde ela está. Quando na verdade, como eu falei, quando você começa a perceber as suas qualidades e perceber o que você pode fazer com elas, é que tudo começa a melhorar em relação ao teu humor, em relação ao teu estado de espírito, em relação a como você se sente com você mesmo, sabe? É extremamente importante para você acreditar em você mesmo. Primeira coisa, ver os seus pontos positivos. Parar de ver os seus defeitos e começar a analisar os seus pontos positivos. Depois que você fizer uma análise, uma autoanálise desses pontos positivos, é muito interessante que você faça o quê? Que você, aí sim, aí você vai para alguns defeitos teu, faz uma lista. Vou dar uma dica para vocês que está na minha aula. Tá numa das minhas aulas do Eleve, né? Do Eleve Sua Autoestima ao Nível Máximo. Que é o seguinte, faça uma lista, né, dos seus pontos positivos. Primeiramente, explore eles, tá? Depois você pega e faz uma lista com os seus defeitos. E essa lista tem que ser no mínimo do mesmo tamanho do que a das suas qualidades. Não vai fazer uma lista de defeitos absurda ali, porque isso não vai ser legal para você, não vai dar certo, você não vai conseguir mudar essas coisas e talvez você acabe até, porque como eu falei, como é muito mais fácil a gente conseguir achar defeito do que achar as qualidades, primeiro, acha as qualidades, liste ela direitinho, depois você pega, faça uma lista ali dos seus defeitos, o que você acha que você tem defeito, quais são os seus defeitos, e eu não tô falando físico, pelo amor de Deus, né, pessoas, não vamos levar isso pra superficialidade, que não é isso que eu quero tratar aqui. Então é o seguinte, você colocou esses pontos ali direitinho, e aí o que você pensa? Tipo, como que eu posso mudar esses pontos, né, que eu acho que são negativos na minha vida?
A partir do momento que você enxergou eles, você começa, você listou, você vai de um a um. Você pega o que você acha que é prioridade para você mudar nessa lista que você fez de coisas que você acredita que são pontos negativos para você, né? Que são defeitos, né? Vamos dizer assim, dentro da tua personalidade ou alguma coisa assim. A partir do momento que você pega isso, você vê qual que é a mais fácil de você mudar. E procure realmente mudar isso aí. Seja autocrítico, tá? É muito importante que você seja autocrítico e consiga mudar esse defeito que você tem, que você acredita que você tem, que te faz mal. Porque nem todos os defeitos vão fazer mal, entendeu? Alguns defeitos, tipo, algumas pessoas acham que tem alguns defeitos ali que não se encaixam, mas alguns dos nossos defeitos, que pode ser defeito para outra pessoa, às vezes é uma autodefesa sua. Então tente analisar isso um pouco mais a fundo. Mas, né, você encontrando esse ponto, o que você vai fazer? Você vai procurar mudar isso. E como que você faz isso? Você pega, a partir do momento que você sabe tal coisa que você quer mudar, você pega essa coisa, né? Você pega esse defeito ali que você acredita que você tem e você vai começar a se autoanalisar diariamente. Tá? É uma das melhores coisas, um dos jeitos mais rápido e mais fácil de você fazer isso. Confia em mim. Eu já fiz isso e deu super certo. Então, o que acontece? Você pega esse defeito e toda vez que você se pegar fazendo ele, você puxa o freio. Você puxa o freio, para, entendeu? Analisa, para não continua com ele, porque senão, tipo, vai te prejudicar mais ainda. Mas a partir do momento que você percebeu aquilo ali, você para, de preferência imediatamente, se puder cortar o assunto, ou se puder fazer aquela atitude que você está tomando, que para você é um defeito, né? Você para com isso de imediatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, o que acontecia. Por exemplo, eu achava que eu não tinha preconceito em relação a forma que as pessoas... Isso eu tô falando de bem lá atrás, tá? Há 20 anos atrás. Hoje em dia eu realmente não ligo nem um pouco para isso. Mas o que acontece? Há muito tempo atrás, quando eu comecei toda a minha autoanálise, o que aconteceu? Eu achava, né, tipo, que eu não tinha tanto defeito, e quando eu comecei a fazer isso em relação a esses defeitos, a qualidades e defeitos, eu vi lá, tipo, uns defeitos que eu não gostava e que eu não queria mais aqueles defeitos para mim. Um deles era criticar pessoas que se vestiam de uma forma que eu não achava legal. Eu não criticava, obviamente, aquela pessoa diretamente, porque isso seria uma falta de educação absurda. Agora, eu na minha cabeça, eu pensava aquilo ali, ou às vezes comentava com um amigo, alguma coisa assim, falava, olha, o que a pessoa tá usando, ou não sei o que, isso que eu usava roupas, tipo, bem dark side na época. Né, tipo roupa rasgada, umas roupas diferentes, não sei o que, e era muito legal, meu estilo era muito legal, com certeza, meu ponto de vista até hoje ainda era interessante, mas, né, tipo, pra que uma pessoa não queira criticar a outra pessoa em relação ao modo de vestir, você no mínimo, no meu ponto de vista hoje, tem que ser, né, tipo, ter um estilo de vestimenta muito, né, tipo, muito X lá, muito elegante, né, que não atinge, né, tipo, ninguém agrade, na verdade, uma maioria das pessoas, mas anyway. E aí, o que acontece? Eu ia e criticava, né, criticava essas pessoas que vestiam, né, tipo, que estavam, às vezes sempre ali, tipo, com a camiseta polo, uma coisa que eu nunca gostei, ou coisas assim, tipo, coisas ridículas, na verdade. E eu, né, achava aquilo ali ridículo e sempre começava e sempre dava um jeito de criticar aquilo de alguma forma. E aí eu peguei e falei, cara, por favor, presta atenção, né, cara, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é um defeito teu que você tem que mudar. Porque isso não vai melhorar a tua vida, e muito pelo contrário, você tá tipo, jogando uma energia e criticando uma coisa que não faz jus, sinceramente, não faz jus. Não tem o menor senso você, tipo, perder teu tempo com esse tipo de negatividade, porque não deixa de ser uma negatividade, não deixa de ser algo ruim, entendeu? Então, toda vez que eu me pegava querendo fazer isso, ou passando pela minha cabeça, eu já cortava e falava, não te interessa, aquela pessoa tem, né, o jeito dela se vestir, ela tem o gosto pessoal dela e você tem que respeitar. Eu mesmo aí me criticava nesse sentido,
Por quê? Porque não era um defeito que eu queria carregar pra mim. Não era uma coisa que eu queria carregar pra mim, não era uma coisa que eu achava saudável, não é uma coisa que eu acho saudável até hoje. Então eu comecei a mudar esse meu defeito. Comecei a mudar e cada vez que acontecia, cada vez que passava, no começo às vezes eu me pegava falando daquilo ali. E daí tinha que cortar. Aí depois de alguns dias eu já conseguia perceber, o pensamento vinha, chegava na minha cabeça e aí eu cortava ele. Depois de um tempo eu nem precisei mais fazer isso. Naturalmente eu deixei deixei de criticar as pessoas, né, tipo, seja mentalmente ou verbalmente com algum amigo, amiga, em relação a como as pessoas se vestiam, né, tipo, se elas se vestiam igual, diferente a mim, obviamente diferente, né, eu parei com isso e isso começou a me trazer uma tranquilidade muito grande. Quando eu nem percebi, eu já não fazia mais isso. Por quê? Por causa daquela velha história que eu digo, você tem que exercitar a sua mente para ela fazer o que você quer. Eu já cansei de falar isso em vários vídeos, vou falar nesse de novo, não vejo problema nenhum nisso. E justamente por causa disso, é através da repetição que a gente começa a exercitar e gravar para o nosso cérebro aquilo que é importante. Então eu passei a fazer isso e, como eu falei, quando eu nem percebi, eu não estava mais criticando ninguém, entendeu? Eu não criticava pela roupa, por isso, por aquilo, entendeu? E eu passei a eliminar, às vezes, cada vez mais isso da minha vida. Justamente porque, tipo, era uma coisa que era um pouco recorrente, porque às vezes quando você não tem assunto para falar, quando você não tem, né, nenhum conteúdo interessante, você acaba procurando esse tipo de coisa, como se fosse, tipo, te tornar mais legal, né, tipo, você criticar uma pessoa pelo estilo dela ou pelo que ela tá vestindo. Mas na verdade não, isso mostra o quão medíocre, né, tipo, a gente pode ser em relação a esse tipo de crítica. E me desculpa se eu te ofendi, tipo, né, se você é um desse tipo de pessoa que, né, faz isso, porque isso é super natural. Mas infelizmente, realmente, isso é um jeito medíocre de você acabar querendo se elevar, sabe? Tipo, criticar uma outra pessoa pelo que ela se veste, né? Se ele usa largador, se ele tem tatuagem, não seja lá o que for. Porque, como eu já disse em outros vídeos também, esse tipo de superficialidade, quanto menos a gente discutir, mais rápido a gente se eleva com nós mesmos, né? Porque eu também não quero que ninguém, tipo, ache que é melhor do que alguém. Muito pelo contrário. No meu ponto de vista, por mais que eu também tenho certeza que somos seres únicos, nós sim, como humanidade, temos que procurar a igualdade. E a igualdade que eu quero dizer é igualdade de respeito, igualdade de direitos, entendeu? Igualdade de respeitar as personalidades e as diferenças. Isso eu acredito que é uma das coisas que tipo, que nos torna iguais, né? E que deve nos unir ao invés de nos separar. Porque sem essas diferenças realmente não há um crescimento, né? Eu também já falei em outro vídeo, falei assim, pô, se fosse todo mundo igual, para que alguém ia mudar alguma coisa? Para que alguém ia buscar evoluir? Por que alguém, né, ia buscar alguma coisa? Ia ter um monte de coisa que não existia, por exemplo. Se fosse todo mundo igual, tinha várias coisas que não existiam. Não existia pro computador, provavelmente, não existia várias coisas, porque a gente não fez só isso, não só em relação a melhorar a nossa qualidade de vida, mas para, tipo, querendo ou não, para nos conectar, na verdade. Então, se a gente não precisasse se conectar, não tinha por que inventar esse tipo de coisa. Então, realmente, essas diferenças nos fazem crescer, nos fazem evoluir muito, 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 muito. Por isso que é importante você pegar e ver esses pontos que realmente não fazem diferença, não vão fazer diferença, não vão te ajudar no teu sentido de crescimento como ser humano, e fazer essa lista e começar um por um e eliminando esses seus defeitos. Tá? Não adianta, eu vou te falar, não adianta você botar 2, 3 ali e às vezes tentar fazer isso, que às vezes não vai dar certo. Acho que dois ali você vai conseguir, tipo, lidar com eles facilmente diariamente. Agora, mais do que isso, tipo, às vezes acaba atrapalhando no seu fluxo em relação a você conseguir perceber quando você age com esses defeitos, tá? Que é para você ter um resultado mais rápido.
Se você quiser botar 10, tipo, né, 5, 10, seja lá qual for o tamanho da tua lista de qualidades, e depois você fazer a outra lá, como eu falei, eu acho que não vai dar certo, tá? Se der certo, depois me conta e me fala como que você fez, porque realmente eu vou querer saber. Mas, caso contrário, eu acho que é muito rápido você conseguir fazer isso eliminando 1 a 1, ali no headshot. Tiro certeiro 1 a 1 em cada um desses defeitos, para que você comece, você vai perceber que você vai começar a se sentir melhor. Você vai procurar outros assuntos para poder, tipo assim, enturmar, para poder se elevar, coisas que não sejam negativas. Porque, e você vai parar de fazer mal para você mesmo também, porque sempre que a gente acaba fazendo isso, eu acredito que tem essa carga que você acaba jogando em cima de você mesmo, sabe? Você acaba jogando uma carga em cima de você mesmo, que não vale a pena. Não vale a pena, você não precisa disso, o teu ser não precisa disso, sabe? Então você realmente, tipo, começa a eliminar eles 1 a 1, tá? Isso vai ser uma forma muito fácil de você começar a eliminar esses defeitos. Outra coisa, para você passar a se acreditar mais em você mesmo, é você começar a ver essas qualidades que você tem e exaltar elas ainda mais. Passar a perceber essas suas qualidades que você tem e utilizar delas com mais vezes na tua vida. Começar a utilizar dessas suas qualidades de uma forma mais direta, sabe? Você realmente tentar fazer essas qualidades crescerem dentro de você, entendeu? Porque às vezes as qualidades são complementares. Uma qualidade você vai ver, tipo, uma qualidade complementa a outra. Se você, tipo, né, é uma pessoa extremamente gentil e tudo mais, você sim pode começar a praticar a reciprocidade cada vez mais, entende? Tipo, ajudando, né, outras pessoas. Você vai ver que isso vai te fazer bem, vai fazer você se sentir melhor. A reciprocidade é um dos jeitos mais rápidos de você fazer, de você se sentir bem com você mesmo. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer o bem para outras pessoas, a gente começa a perceber que isso te deixa o ego, né, melhor. Faz bem pro ego, faz bem pra alma. Além de fazer bem para outra pessoa, vai fazer bem para você também, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. É um meio rápido de você começar a passar a acreditar mais em você mesmo, né? Tipo, transformar o seu meio e fazer as pessoas te enxergarem de outra forma. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante e funciona muito bem. Funciona muito bem, né? Tipo, você ajudar, né? Tipo, ajudar o vizinho, ajudar um amigo, esse tipo de coisa, né? Tipo, não digo emprestar dinheiro pra ninguém, não faça isso não. Isso não aconselho também, né? A não ser que seja uma pessoa muito próxima a você, uma pessoa que você gosta, porque normalmente essa história de emprestar alguma coisa, principalmente quando é dinheiro, acaba prejudicando mais ainda a relação de amizade e outras coisas, né? A gente sabe bem disso. Mas, né, tipo, ajudar as pessoas no que você puder, né, é sempre bacana. Às vezes você faz um bolo ali, tipo, corta um pedaço, leva pro vizinho, né, tipo, dá pro, né, tipo, leva pro amigo, leva pro trabalho, sabe? Esse tipo de coisa você vai ver, né, que começa a melhorar, né, tipo, e passar você acreditar em você mesmo, porque as pessoas começam a te olhar com um olhar interessante, né, um outro olhar bem bacana. Cadê só um pouquinho? Minha gata tá fazendo um barulho aqui. Deixa eu... Aqui. Aí, pronto. E aí, o que acontece? Então, você fazer... utilizar da reciprocidade para melhorar a sua autoestima e para fazer você acreditar mais em você mesmo é interessante, porque as pessoas, né, são recíprocas com você quando você é recíproca com elas. É meio que inevitável. Esse gatilho funciona de uma forma muito interessante e muito bem, né? E muito bem. Porque quando você gosta de fazer esse tipo de coisa, quando você já é, como eu falei, quando você é uma pessoa boa e gosta, né, tipo, de ajudar as pessoas, quando você começa a tomar esse tipo de atitude, um simples sorriso já é um presente para você de volta, né? Tipo, a pessoa vai agradecer, poxa, obrigado, não sei o que. Isso já é um ato simples que te faz você passar a acreditar mais em você. Mas uma das principais coisas, além desse exercício, é realmente
você parar para prestar atenção em você. Como eu disse até no vídeo anterior, infelizmente cortou o áudio no momento ali, eu tive que continuar, porque, né, era um assunto interessante, mas anyway, você procurar realmente se enxergar mais, né, você pode passar a se valorizar mais. Eu não entendo como que às vezes pode ser tão difícil para algumas pessoas, porque, poxa, nós somos seres extremamente únicos, né? Somos pessoas, cada indivíduo tem suas qualidades tão bacanas, né? São pessoas tão interessantes. Eu mesmo tenho várias, né? Hoje ainda bem, a maioria dos meus amigos acreditam mais neles mesmos, mas eu tinha, tipo, alguns amigos que eles, nossa, eles desacreditavam tanto neles mesmos em determinadas áreas. Às vezes ele tinha um super potencial numa área e só focava naquilo. E poxa, como que é terrível. Daí, por exemplo, você tipo começou a estudar, e tudo que você estuda, se você estudar com dedicação, você fica bom, viu? Não vem achando que precisa de dom para tocar violão, precisa não sei o que, precisa de dom para ser artista, você precisa de força de vontade. O dom se chama força de vontade, na minha opinião. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, mas se você for ver, tipo, ela tem facilidade naquilo porque ela tem interesse. Entendeu? Se ela não tivesse interesse, não seria tão fácil para ela, porque, tipo, é o que ela gosta, entendeu? Então, para mim, o dom se chama força de vontade. Esse, para mim, é o que se chama dom. Porque, né, tipo, não dá pra dizer, tipo, fulano de tal, né, tipo, nossa, tem o dom pra desenho. Pergunta lá pra ele se alguma vez ele não gostou, ele não gostava de desenho, simplesmente, pum, surgiu assim do nada, ele começou a... Não, entendeu? Algumas pessoas até podem fazer alguns... evoluir em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, guitarrista, e, poxa, o cara toca guitarra absurdamente. O Gustavo Guerra, talvez algum de vocês conheça. O cara é um monstro na guitarra. E ele falou pra mim que nunca gostou muito de tocar guitarra. Só que sabe o que ele gostava mais do que tocar de guitarra? Era de querer agradar o pai dele. E o pai dele tocava guitarra. Então, né, você soma ali os dois. Obviamente, ele fez aquilo ali com maestria, porque, tipo, ele podia até não querer, não gostar muito de guitarra, mas como ele queria muito agradar o pai dele, ele virou um puta de um guitarrista, virou um músico, né, foda pra caramba, um cara que toca extremamente bem. Então, em contrapartida, sim, tipo, né, ele tinha sim uma força de vontade, às vezes, né, tipo, a força de vontade dele era tanta de querer agradar o pai que ele aprendeu a tocar guitarra super bem, e o pai dele também, né, tipo, né, vivia incentivando isso, né, tipo, ele fazia isso porque o pai dele, né, tipo, sabia que né, se incentivasse ele ali e tudo, fizesse ele tocar desde cedo, ele seria um excelente profissional, entendeu? Então, realmente, se você for ver, como eu falei, né, a força de vontade que você tem em fazer alguma coisa é o que faz você elevar ao nível máximo alguma coisa que você está procurando fazer, entende? Mas, como eu falei, você focar em uma coisa só, às vezes, ali, acaba complicando, porque, como eu falei, em contrapartida, outros amigos meus, né, se focavam tanto no trabalho, que eles acabavam esquecendo as outras partes. Acabava esquecendo as outras partes da vida dele. Relacionamento, socialização, tipo, a relação familiar, né? Às vezes até a relação com os amigos. Porque eu sempre tive a facilidade de fazer as pessoas serem muito sinceras comigo. Por quê? Porque eu não julgo ninguém. Entendeu? Eu não julgo se a pessoa, né, tem os desejos mais absurdos, né, que você já ouviu, ou que as pessoas, né, tipo, teoricamente para algumas pessoas na sociedade tem um comportamento, né, tipo, que é um pouco louco, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu, faz tempo que eu não vejo ele, que ele é bipolar. Ele é bipolar e tudo mais, e cara, a única pessoa que conseguia conversar com ele, manter, tipo, ele na boa, era eu. Por quê? Porque, cara, eu nunca julguei ele. Ele, às vezes, tipo, tinha os ataques dele lá, né? Tipo, tava de bom humor, de repente, pum, explodia. E eu falava, tipo, em vez de eu pegar e achar aquilo, nossa, esse cara é muito louco, meu Deus, o cara tava de boa e agora ele tá assim.
Desculpa. Não, eu não agia dessa forma. O que eu fazia? Eu olhava pra ele e falava, pô, o nome dele é Rafael também, meu xará. Falava, pô, Rafael, por favor, né, cara, fica de boa aí, cara. Sei que né, tipo, aconteceu aí teu ataque, né, você tava bem, ficou sabendo. Eu falei, cara, só que para pra pensar, cara, isso aí não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Porque normalmente eram umas coisas bobas que aconteciam. Eu falei, isso aí não vai, né, fazer diferença nenhuma na tua vida. Às vezes, tipo, né, ficava bravo que ele morava, ele mais os amigos dele, daí, tipo, alguém não lava a louça. Pô, o cara tava de boa ali, de repente, pô, o cara não lavou a louça, tinha que ter lavado a louça, sei lá. Falei, cara, vai adiantar você ficar nesse estado aí explosivo e ficar bravo? Não vai adiantar, cara, fica de boa, vamos jogar um xadrez, vamos fazer alguma coisa, depois você fala pro cara lavar a louça, né, cara? Eu falei, a melhor coisa que você tem a fazer, ou então se isso te incomoda tanto, vai lá e lava a louça, depois a gente joga um xadrez. Mas, né, cara, você ficar xingando e querer quebrar as coisas aí, ou fazer alguma coisa, não vai adiantar. Aí ele, é mesmo, né, cara? Eu falei, pô, mas eu fico bravo, cara, fico bravo. Eu falei, entendo, cara, mas, né, tipo, ou você faz alguma coisa, ou você não faz nada e fica de boa. Né? Eu falei, você tem as duas possibilidades, você vai lá lavar a louça, já que o cara não tá aqui, ou você senta aí e fica de boa. Porque, né, outra coisa, ficar praguejando não vai ajudar. E, cara, no estalar de dedo, rapidinho, ele tava de boa. Ele tava de boa. Ele tava de boa. E justamente por não julgar as pessoas, não julgar, né, o comportamento delas nesse sentido, as pessoas acabavam, né, tendo mais facilidade de lidar as suas diferenças comigo. E eu acho que é muito interessante você parar para focar nas coisas boas que você tem e, tipo, tirar de fora as coisas que te fazem mal e começar a trabalhar cada vez mais elas. Comece a enxergar melhor o seu potencial, porque, como eu falei, às vezes a gente se foca tanto em uma coisa só que a gente faz de bom, que a gente esquece todas as outras qualidades, que a gente acaba esquecendo todas as outras qualidades que a gente tem, né? E poxa, são tantas. Se você for fazer uma lista a fio, são muitas, né? São muitas qualidades que a gente tem e a gente não percebe, né? Às vezes um amigo teu pode te mostrar, né? Tipo, algumas qualidades que você nem tinha percebido que você tem. Então é muito interessante quando você começa a focar mais em você, a prestar mais atenção em você e nas suas qualidades, e começar a exaltar essas qualidades cada vez mais, para que elas também não se percam, porque do mesmo jeito que você pode exercitar para eliminar um defeito, você pode trabalhar para exaltar ainda mais uma qualidade que você tenha e te fazer ser uma pessoa melhor ainda, né? E eu particularmente não acredito que exista coisa melhor do que você melhorar, tipo, fazer upgrades, né, dentro da sua personalidade, dentro de quem que você é, porque é como você imaginar que você compra um carro lá que não tem nada, não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, né, tipo, não tem freio ABS, não tem isso, né, tipo, vamos imaginar que é o carro mais cru que tem, e aí de repente você coloca ali, bum, a direção hidráulica, poxa, já ficou bem mais fácil para você pilotar, né? Você bota, né, tipo um ABS lá, pô, né, já fica melhor para você frear, para você, né, tipo, então cada upgrade que você vai fazendo no carro, ali você vai ver, tipo, você não só vai vendo as melhorias que você vai fazendo nele, como você vai sentindo na forma que você dirige. É a mesma coisa na nossa vida. É a mesma coisa o nosso ser, é muito a mesma coisa você fazendo esses upgrades, você fazendo essas coisas, né, tipo, agregando coisas interessantes, exaltando exaltando as suas qualidades e cortando os seus defeitos, você vai vendo que você vai melhorando, né? É como eu falei, como eu dei exemplo aí do carro, né? Tipo, você vai tirando aquilo que é ruim e colocando coisas que são melhores para que você tenha o melhor desempenho. Não é? O carro vai ter um melhor desempenho, imagina você, porque diferente do carro, alguns itens aí que você vai agregar, eles não desgastam, muito pelo contrário, quanto mais você vai utilizando eles, melhor e mais potencial eles tendem a ser, mais potencial eles tendem, né, a atingir.
e você também tende a se elevar mais, tende a ser uma pessoa melhor. Então eu acho que é super interessante quando você começa a fazer isso, quando você começa a perceber essas coisas e começar a fazer essas mudanças aos poucos. É muito, mas extremamente muito legal, porque você vai ver que você começa a mudar várias coisas na sua vida e você começa a ter um resultado com isso. E quando você para de ter resultado também. Por isso que é interessante a gente estar sempre procurando crescer. Porque, como eu falei, eu acho que não existe coisa melhor do que a gente se auto-elevar, né? A gente fazer esses upgrades no nosso cérebro, né? Tipo, no nosso ser, né? Como a gente é, e ir mudando isso aos poucos, né? Aos poucos. Acho que isso é muito bacana e faz uma diferença muito grande mesmo. A gente começa a acreditar mais em nós mesmos e começamos a seguir um caminho um pouco mais limpo, né? Não tem tantos obstáculos, não tem tanta sujeira no caminho, né? Você vai limpando a tua pista e vai seguindo em frente em direção onde você quer ir de uma forma mais fácil. Beleza? Mas é isso aí. Essas são as coisas que eu queria falar hoje. Eu acho que, tipo, essas dicas, se você colocar em prática, você já vai ver, já vai começar a perceber que realmente você vai ter uma mudança, né, de hábito, uma mudança, né, de coisas que vai te fazer bem. E procure colocar mais, como te falei, agregar mais coisas à sua vida, mais coisas que te fazem bem, né, além de exaltar ali as suas qualidades, cortar os seus defeitos, você agregar mais coisas, porque é sempre bom, vai fazer muito bem para você, vai fazer com que você se sinta bem com você mesmo, vai fazer com que, né, tipo, as pessoas que estejam à sua volta também percebam isso, e você vai ver que tudo isso é automático, a gente começa a melhorar. Beleza? E eu quero aproveitar, quero convidar para vocês para o evento que vai acontecer dia 18 de outubro, dia 18/10, às 20h03. Eu vou estar passando uma aula 100% online, 100% gratuita, para você. Eu vou te mostrar como você pode elevar a sua autoestima ao nível máximo em apenas 5 dias, tá? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso para elevar a sua autoestima, né, e você atingir uma autoestima, uma autoconfiança, né, e conquistar várias coisas que você sabe que com autoestima todo mundo conquista muita coisa a partir do momento que a gente tem ela. É por isso que eu quis começar por esse projeto. O nome do evento se chama Projeto Autoestima 5D. 5D porque são 5 dias, elevar a autoestima em apenas 5 dias, beleza? Então tem o link para você se inscrever no meu Instagram, tem o link no YouTube, tem o link no meu Facebook, que é Conhece-te a Ti Mesmo Método. Você consegue encontrar as minhas mídias através do Conhece-te a Ti Mesmo Método, tá? Então procura lá, se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, curta, se inscreve aí, que com certeza vai ser um apoio muito grande, tá bom? Para esse projeto caminhar cada vez mais e ganhar as dimensões que ele precisa para atingir o máximo de pessoas, para a gente trazer para essa coisa positiva, né? Para a gente elevar esse crescimento pessoal, que é uma coisa extremamente importante, beleza? Eu acredito muito nisso, espero que você também. Então, beijão para todos e fiquem bem, até a próxima.